Dois, três e... Fala, galera! Estamos começando aqui mais um Central de Comunicação da capital de Pindorama, o podcast da Seja Subversivo. E aqui temos hoje o grande convidado aqui conosco, o Léo Grandini, o cara que espanca os bolsonaristas aqui, né, cara? O cara é brabo demais. E comigo também estão... Patrícia Miguez. E Iago Moura. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos, que hoje tem muita coisa aqui pra gente falar. Vamos começar então já chamando o nosso giro de bizarrice? Sim, hoje, essa semana, assim, o giro de bizarrices, ele tá curto, ele tá compacto, enxuto, mas são bizarrices de qualidade. São bizarrices de qualidade, né? E você chama a primeira, Pedro? Chamo. Então estamos começando aqui nosso giro de bizarrices e vamos para a bizarrice do Marreco, né? O Marreco começou aí, né? A gente começou a semana com uma coisa, né, bem interessante, né? A possibilidade do Marreco ir para o Chilindró. E aí essa galera, tipo assim, como a gente já sabe, né? Eles fazem a merda e depois eles vêm se fazer de vítima, vêm dar chiliquinho. E o que a gente viu, gente, foi uma coisa assim terrível. Sérgio Moro chorando as pitangas em rede nacional e a gente percebendo, né, quando ele tenta, né, falar em público, né, a gente fica imaginando como é que esse cara conseguiu chegar a ser juiz. Como é que ele conseguiu? Porque ele não consegue. Eu acho que na hora que ele está escrevendo, antes de falar, ele não consegue redigir um texto, não consegue nada, sabe? É uma coisa assim, a lá caralho, totalmente. E a gente começou, né, a semana com esse áudio aqui, né, dele reclamando. Deixa eu colocar aqui. É isso. Cara, eu acho engraçadíssimo como o Sérgio Moro, ele acha, assim, que ele pode fazer o que ele quer, que ele pode falar o que ele quer, que tá tudo certo, que ele vai ficar impune, né? Assim, o pessoal tem que entender que, né, ele principalmente tem que entender que o mundo, né, o país não é a vara dele em Curitiba, que ele fazia o que ele queria, né? E daí eu já vou deixar aqui a bola pro Iago fazer uma imitação do Moro, porque eu não espero que a gente vá terminar esse episódio sem isso. Eu não vou conseguir terminar a minha tarde hoje sem essa imitação do Iago. Olha, eu ia manter aqui alguma seriedade. Mas olha, primeiro que situação totalmente patética, né? Aí ele grava um vídeo, cara, e o Moro, ele gosta de falar, né, na frente da câmera. Ele, na cabeça dele, ele é o Batman. Aí tenta fazer aquela cara de sério, aí quando ele abre a boca, aí sai aquela coisa, parece que tá um pato sendo esganado, aquela coisa horrível, né? E ele, além de tudo, tem uma retórica horrível, aquela coisa, tom dele, ele fica balbuciando, fica gaguejando, uma coisa deprimente de se assistir, né? Já não bastasse isso, né? Ele, por quê? O STF... não sei o quê, estava numa festa junina, aquela coisa medonha, que é ouvir, e ele se vitimizando, né, querendo falar que ele está sendo um grande alvo do arbítrio, etc. e tal. Né? Sendo que, assim, o cara acha que por ter prerrogativa, por ter foro, ele pode, né, avacalhar e sair atacando ministro do Supremo Tribunal Federal, ocupando ele o posto que ele ocupa, né, como se ele não tivesse responsabilidade pelo que ele fala. E já não basta isso, né, para completar, tem o chilique que o Dallagnol deu, defendendo o coleguinha dele que combinava acusação, enfim, os dois que fraudaram processo judicial e fizeram essa grande farsa, né, estiveram à frente dessa grande farsa que foi a Lava Jato. E aí o Dallagnol ficou putíssimo na Câmara, foi bater boca com Boulos, né, ficou revoltadinho porque o Moro estava enfrentando esse revés aí na vida dele. E, assim, é uma coisa que chega a ser ridícula, né? Os dois patetas, duas figuras cafonas e, do ponto de vista político, duas aberrações, né, que saíram do sistema de justiça do país e que sempre fizeram política por onde passaram, né? Nunca foram juízes e promotor, nunca foram, no caso, né, um juiz e um promotor, foram o tempo inteiro políticos ali buscando transformar a tribuna em palanque para depois tirar proveito, emplacar parentes, como o Moro fez com
com a Rosângela, enfim, é isso. Você sabe que eu tive o desprazer de falar com os dois na Jovem Pan, e o interessante é a capacidade intelectual bastante limitada de ambos, né? Você sabe que o Deltan, eu tive a oportunidade de falar algumas verdades para ele, falei, né, na cara dele, tive essa oportunidade, falei na cara da mulher do Moro, a dona Rosângela, que morava no Paraná, e através de uma manobra eleitoral veio se viabilizar aqui em São Paulo. E o Moro, isso é o mais interessante, ele foi entrevistado depois dela, logo depois dela, e ele se recusou a falar comigo. Ele falou que só... E a condição dele participar do programa era ele só falar com o apresentador, só. Eu achei isso interessante para quem, né, não tem nada a esconder, para quem não tem problema nenhum em responder indagações, a perguntas, essa escolha dele de se limitar a falar apenas com o apresentador e não estar aberto às minhas perguntas. É interessante isso. Então você vê que são pessoas limitadas, pessoas ignorantes, pessoas que mantinham conversas, combinando sentenças quando eram membros do Ministério Público e o outro magistrado, magistrado esse que virou ministro daquele que foi o principal beneficiado com a prisão do primeiro lugar nas pesquisas eleitorais de 2018, magistrado que foi declarado parcial pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, decisão depois referendada no plenário da Corte, incompetente nos processos envolvendo o presidente Lula, que brigava com o réu em audiência, quer dizer, e todo mundo, e tudo aquilo que a gente dizia realmente se corroborou. Né? Ele de fato virou político, o Deltan de fato virou político, a mulher do Moro de fato virou política, e é isso, sempre foram motivações políticas e particulares, só que essas motivações políticas e particulares custaram 600 mil empregos, o Estado Democrático de Direito e a economia brasileira, só isso. Né? Então essas pessoas, até vi agora que o Moro está sendo denunciado e pode ser até preso por caluniar o ministro Gilmar Mendes, mas isso é apenas um crime, né? Isso é o de menos, ele tem tanta responsabilidade que eles precisam se responsabilizar que nem se escreve, né? Eu espero que a justiça seja feita e aí em médio, curto prazo ele vá para a cadeia, inclusive. Só lembrando aqui que o vídeo, né, do Léo espancando o Deltan Dallagnol ao vivo tá na nossa página, beleza? Quem quiser ver, tá lá. Puxa o segundo, Paty. Então eu vou puxar o segundo. O segundo, gente, é a maravilhosa Samara Filippo, que ela resolveu fazer um TBT, né? Postar uma foto ali um pouco antiga da época de Malhação, em que basicamente ela postou e colocou uma figurinha ali, tampou a cara do Mário Frias. Do palhaço. Um palhaço. E o que ela escreveu o que esse palhaço tá fazendo na foto com a gente, né? Uma coisa assim. Deu uma lapada no Mário Frias. Não, lindamente. Ela botou assim, medo dessas lembranças com meus amigos e um palhaço no meio. Aí conseguimos, né, a foto original, e aí quando você vai ver que é o palhaço, é realmente um palhaço, né, que é o Mário Frias, né? E aí você pensa assim, daquela galera toda, né, que fazia que gravava, né, na Malhação nessa época aí, só ele, né, que se transformou, né, nesse poço aí de reacionarismo, né? Virou um puxa-saco do Bolsonaro. Mas acho que isso é bem reflexo, né? Acho que todo mundo na sua antiga turminha de amigos tem aí alguém que virou isso. Pelo menos no meu círculo social, sempre tem aquela pessoa que era sua amiga 10 anos atrás e agora tá aí compartilhando o texto do Olavo de Carvalho, essas coisas, né? Assim, eu ia fazer justamente essa analogia. Mário Frias é aquele cara que a gente conheceu no ensino médio, que aparentemente era gente, e que depois, sabe-se lá por quê, se transformou. O Mário Frias ele sempre foi um ator decadente. Ele já começou decadente. Continuou, né? Então tem uma explicação para esse ódio dele à cultura como um todo, aos artistas, enfim. O fato de que ele nunca conseguiu ser bem sucedido em nada que ele fez. Em nada. Porque o sujeito simplesmente foi colocado depois na Rede TV, naquela bosta, para apresentar um programa de final de domingo, que devia ter, 02 no Ibope, né? Devia ser a família dele assistindo. Cara, eu nem lembrava disso, Iago, dele apresentando o programa de domingo. Eu nem lembrava.
programa lá com negócio de adolescente, né? Fazendo joguinho, fazendo gincana, uma coisa ridícula, né? Era como se tivesse... né, nem era adolescente, inclusive, era criança mesmo. Sim, o sujeito sempre foi um bosta, né? Aí conseguiu se cacifar aí como eminência parda do bolsonarismo na cultura, o que diz bastante, né, sobre o bolsonarismo e as suas figuras, né, de proa, né? Vide a Regina Duarte, né, que definiu cultura como o pum que sai da bunda do palhaço. Enfim, uma figura totalmente patética e que agora está sendo colocada aí de volta no lugar dele, né? Então, quando eu lembro do meu ensino médio, eu sempre penso assim, falando, caramba, tinha gente ali que eu pensava, porra, fulano é legal e tal. Aí hoje você vai ver o sujeito diz que é patriota, não sei o quê, né, patriotário. Mas aí você fala, gente, nossa, que vergonha alheia, já tive em foto com essa gente. Aí dá vontade realmente de pegar a foto e colocar emoji de palhaço, emoji de merda na cara da pessoa, enfim. Não, pô, o engraçado é o eterno Malhação, né, o Mário Frias. E eu tive também o desprazer de conhecer a Totonha Fontinelli, né? E aí, esses dias eu briguei com ela, a gente falou do Mário Frias, porque eles se odeiam, se detestam, não sei qual exatamente a treta, mas quando tem esse tipo de situação, eu torço para briga, né? E parece que o Mário Frias tem um telhado de vidro grande, né? Inclusive, foi o cara que destruiu a pasta da cultura, a Secretaria de Cultura. Não bastasse, teve a ajuda da Regina Duarte, e depois aquele da Fundação Palmares, lá, o Sérgio Camargo, que me persegue. É impressionante como teve gente desqualificada nos últimos 4 anos e a gente, às vezes, não se toca na quantidade, né? Ou, às vezes as pessoas não se tocam na quantidade, mas esse cara é um palhaço. Mário Frias virou deputado federal, não sei também. Esse pessoal tem público impressionante. E agora tá lá em Brasília e tal, e é uma máquina de produção de fake news, de mentiras, de deturpações em redes sociais. Eu não entendo, gente, eu realmente não entendo. Realmente não dá para entender. E vamos puxar aqui o terceiro e último, número 3 aí do Giro de Bizarrices. O chilique do Dudu Bananinha, gente, ficou putinho, cara, porque ouviu uma verdade. O deputado Marcon falou na cara dele, né, sobre a facada fake, e que de fato foi fake, né? Não teve sangue, não teve porra nenhuma, todo mundo percebeu isso, né? Aquilo ali foi fake pra caralho. Né? O cara não se machucou, não teve um arranhão, né? Foi uma das grandes jogadas, né, do bolsonarismo em 2018. Eu posso falar isso porque, tipo assim, eu estava trabalhando, né, na eleição, acompanhei, né, de perto, né, essa questão toda. E, assim, é incrível como é que eles sustentam, né, tentam até hoje, né, sustentar esse discurso, né, que é uma das poucas coisas que eles tentam se agarrar para nos igualar a eles, né? Dizer que a esquerda é isso, que a esquerda é violenta. No final das contas, é o que eles tentam passar o tempo inteiro, né? É nos acusar, né, na verdade, dos crimes que eles cometem, né? Que, na verdade, eles são a parte suja da história, a lata do lixo, né, da história. Né? Eles que são violentos, eles que propagam violência, né? Tanto é que nós estamos vivendo hoje uma onda, né, muito grande de violência por conta, né, desses 4 anos. Na verdade, não são nem 4 anos, né? Eu costumo dizer que já anteriormente, né, desde a campanha de 2000 e até um pouco antes, né, de 2014, né, já tinha começado, né, essa onda, né, de crescimento do bolsonarismo. Então a gente vem desde lá, né, e aí vem aquela eleição que também foi extremamente traumática, né, apesar de ter ganho em 2014. Depois veio o golpe, né, 2016, né, veio o segundo golpe, né, que foi a prisão do Lula, né, e retirar ele da eleição, e culminou, né, nessa porcaria, né, desses 4 anos que a gente passou aí, com esses caras, né, exaltando, né, e colocando isso como super certo, exaltar torturador, né, e outras coisas bizarras mais. Sobre essa história do Bananinha, eu só queria deixar um comentário bem maldoso, tá, nem tanto, que se vocês assistirem o vídeo com calma, vocês vão reparar que ele vai com tudo, e daí quando ele vê que a galera vai segurar ele, que era meio óbvio que alguém ia segurar ele dá uma desacelerada pra segurarem ele mesmo, assim, pra pagar de valentão, mas olha só, não deu porque me seguraram, sabe? É só isso mesmo.
O que é normal, né, vindo deles, né? Tudo deles é fake. Até quando eles dizem que estão indo pra briga, pagando de valentão, é fake também. O vídeo, o Eduardo, Bananinha vai pra cima, primeiro ele sai naquela empolgação, e antes mesmo de segurarem ele já dá aquela reduzida assim, tipo, pô, será que alguém vai me segurar? E chama atenção, assim, para a gravidade, né, de um sujeito que é deputado federal ter esse tipo de comportamento, né? Comportamento de valentão de colégio. O cara não ter nenhum decoro, nenhum respeito e nem responsabilidade com o cargo que ele ocupa. Antes dele partir para cima do deputado Marcon, ele fala, inclusive, imagina se alguém chega e dá uma facada no seu bucho. O sujeito fala isso, sendo deputado, e não perde o cargo. Tudo bem que ele vai ser acionado no Conselho de Ética, vai ser, espero eu, devidamente responsabilizado. Mas ele deveria perder o mandato de forma sumária, porque isso daí é uma flagrante falta de decoro, flagrante, um troço escandaloso, o sujeito fazer o que ele fez. E se ele não sair punido com isso, né, não sei que zelo que se tem e que respeitabilidade se pode ter se pode exigir por parte da presidência da Câmara. Uma coisa ridícula, né? Não pode ser questionado. Foi só falar de fakeada, que foi, ao fim e ao cabo, o principal fator ali inédito e imprevisível que elegeu o Bolsonaro. O cara simplesmente questionou isso. O Eduardo Bolsonaro tem aquele surto. Imagina só se falasse que o pai dele faltou a debate alegando que estava com uma bolsa de merda e que podia feder. Imagina só se falasse o chilique que ia dar. E quantas barbaridades toda a escumalha aí com o sobrenome Bolsonaro já falou. A quantidade de barbaridade que esse pessoal falou, e todo mundo até foi muito benevolente. Ainda simplesmente não pode falar da suposta facada do papai, que aí o filhinho fica revoltado. Primeiro que um sujeito que tem a reação que tem, porque recebeu um apelido que faz referência ao fato dele ter pênis pequeno, e aí ele fica simplesmente surtado com isso, isso mostra que ele precisa urgentemente buscar um tratamento, porque é atitude assim de um sujeito totalmente problemático, totalmente desequilibrado, que não tem qualquer condição em todos os sentidos de exercer o mandato na Câmara. É interessante, primeiro ponto dessa história, que quem atribuiu Bananinha, a direita disse que foi o Janones, mas é mentira, foi o vice-presidente, né? Foi o Mourão que atribuiu o Bananinha a ele. Então, quer dizer, foi um aliado deles que atribuiu. E o Eduardo, é lógico que ele não ia bater de fato, porque ele ia perder o mandato. Não, tem uma hora do vídeo que ele fala, não, porque eu perco o mandato, mas perco com dignidade. Mentira! Isso aí é um mamateiro que nunca trabalhou na vida. Aliás, a família inteira, né? Os 4 filhos, 3 são políticos, o outro arrumou um carguinho lá em Santa Catarina. A filha da Michelle, que acabou de arrumar 20 anos, arrumou um cargo de 13 pau por mês. O namorado dela arrumou um carguinho. Os 2 irmãos da Michelle arrumaram um carguinho. Então, quer dizer, é uma família de mamateiros que nunca trabalharam na vida, não sabem que é CLT, nunca trabalharam e vivem aí de mamatinho. Então, ele não ia ser idiota, né, ser trouxa de fazer isso de fato, ele só queria render um corte lá, dar uma de machão em cima dessa discussão. Eu não vou entrar no mérito da discussão deles, porque de processo eu já estou bem, inclusive a Carla Zambelli me processou recentemente, né, e tal, então não vou entrar no mérito. Agora, a conduta é inadmissível. Um parlamentar ter esse tipo de conduta tinha que responder no Conselho de Ética, tinha que responder administrativamente por isso, e eu espero que dê andamento. Mas é um bunda mole mesmo. É isso, com essa aqui a gente encerra nosso giro de bizarrices de hoje, e aí vamos ao nosso assunto principal, né? Galera, vamos começar aqui falando então de questão aí bastante complicada, né, nesses últimos dias, que foi a tal da emissora que divulgou um vídeo, né, sobre o dia 8/1, porém o vídeo a cronologia dele estava alterada. E o que chama a atenção desse vídeo, que quando você assiste pela emissora, você percebe que você entende, né, dá a entender
que o ministro Gonçalves Dias teria, que é o ministro do GSI, né, era o ministro do GSI, né, ele pediu afastamento. Quando você assiste pela emissora, você tem a ideia de que ele estaria ajudando os golpistas a invadirem, né, o Palácio do Planalto, em Brasília. Só que isso acontece porque a cronologia dos fatos está alterada, e absurdamente alterada. Como é que pode, né, uma emissora do tamanho que é a CNN divulgar, né, um absurdo desse? Né? E o pior de tudo, né, além disso, eles deixam o rosto, né, do general Gonçalves Dias e tapam o rosto de todos os outros militares do GSI que estavam, esses sim, ajudando os golpistas a invadir o Palácio do Planalto, dando até água, né? Dando até aguinha, né? Que lindo, né? O cara dando água, os caras lá quebrando tudo, e o cara que devia estar fazendo a segurança do local, além de estar mostrando outros locais para que o cara pudesse adentrar e continuar a baderna, ele dando aguinha. Esses aí todos com o rosto tapado. O bom foi que nisso daí já teve uma intervenção, né, do STF, né, onde foi pedido para que o rosto dos outros militares pudesse aparecer também, já que está mostrando de um, por que não pode mostrar de outro, né? Então, quer dizer, a gente não está nem só com a cronologia alterada, né? Tem muita coisa aí que foi feita de propósito, na intenção de induzir as pessoas a entenderem, né, que, de fato, o 8/1 teria sido algo planejado pelo governo federal, que é um total absurdo, né? E, inclusive, vou até falar aqui também, né? O militar que apareceu dando aguinha, né, para os golpistas, né, para aqueles vagabundos lá, golpistas que estavam no momento, é o José Eduardo Natália de Paula. Ele foi filmado, né, dando água. Ele é major do Exército, né, e foi nomeado para o GSI por quem? Pelo Augusto Heleno, né? Ainda não tinham trocado os militares do GSI, tinham só trocado apenas o ministro. Então, esse daí, né, foi o principal que apareceu ali no vídeo, né? E, né, era um homem forte do Heleno. Na verdade, tem uma série de questões aí. Quando eu me deparei com o link da CNN falando que o general Gonçalves Dias, então ministro, estava ali ajudando os terroristas que estavam no Palácio do Planalto, estava ajudando os caras a meter o pé. Assim, falei, porra, que é isso? Esse cara tem que ser exonerado agora. Mas depois começou a vir à tona uma série de questões que colocavam em xeque a própria versão que a CNN apresentou, a própria forma como os vídeos foram colocados ali pela emissora. Acho que o que vale ressaltar é, o motivo do Gonçalves Dias ter pedido demissão, né, ele não foi demitido, ele pediu demissão, foi ele ter visto não só o escândalo que era a sua permanência no cargo diante das imagens, mas o mais grave, que é mais comprometedor, é o fato de que o Lula pediu as gravações para ele. Ele, segundo eu li em alguma coluna de jornal, que eu não estou lembrando agora o nome, foi alguma coluna do Globo, salvo engano, mas não estou lembrando. Em alguma dessas colunas aí tinha a informação de que ele disse primeiro que as câmeras foram quebradas e tal, que não tinha como entregar aquelas imagens. Depois que os militares tinham colocado um sigilo de 5 anos. Quer dizer, vá pra puta que o pariu, porra. O sujeito meteu uma dessa, assim, né? O sujeito enrolar o presidente, aí depois a CNN soltar os vídeos da forma como interessava e no momento que interessava. Porque não foi, né, foi justamente no dia em que tinha toda uma pressão da militância bolsonarista nas redes sociais pela abertura da CPMI, e aí já estavam gritando contra o Pacheco, que tinha adiado a sessão de instauração da CPMI. Quer dizer, tudo porque eles querem usar a CPMI como palco para falar isso que o Pedro disse, essa versão totalmente estapafúrdia de que o governo simplesmente infiltrou militantes entre os patriotários que estavam na frente do quartel para depois colocar a culpa no Bolsonaro. Assim, eles querem palco para
para essa teoria da conspiração, e o governo agora também já mudou a postura, né? Inicialmente contra a CPMI, agora partiu para a briga, dobrou a aposta e falou, não, agora vamos para a CPMI e pronto. Né? Até para trazer à tona uma série de questões, inclusive envolvendo o próprio Gonçalves Dias, que, a meu ver, ao mesmo tempo em que tem, sim, uma grande responsabilidade dele, no sentido de o presidente ter solicitado as gravações e ele ter falado que não tinha como entregar essas gravações, tem claramente aí uma tentativa de usar o cara como um bode expiatório para falar, ó, tá vendo? O ministro do governo Lula, o general indicado pelo Lula, estava lá ajudando, entre aspas, os terroristas. E isso daí é motivo, né, para falar, não, o governo Lula que estava por trás dos atos terroristas. Enfim, não vou nem me alongar mais do que já me estendi aqui. Esse assunto, cara, eu falei exatamente hoje, inclusive comprometido, eu mencionei lá o pessoal da página, porque vocês fizeram um post que eu achei interessante lá sobre que, então, quer dizer que o governo Lula infiltrou pessoas numa manifestação que queria derrubar o governo Lula, né? Não tem nem sentido, não tem nem nexo, parece episódio de chamar alienígena. Então, é uma palhaçada, mas no fundo, eu acho que seria até bom, de repente, uma CPMI. Sabe por quê? Porque seria um tiro no pé do bolsonarismo. Eles vão encontrar o que eles não querem. Né? Até porque Anderson Torres foi preso de forma preventiva por ser o responsável pela segurança pública do DF, por ser secretário de segurança pública. O Ibanez foi afastado. Depois, agora esse vídeo do Gonçalves Dias, que é um general do Exército Brasileiro, no meio de manifestantes, terroristas, golpistas, lunáticos, eleitores, claramente, de Bolsonaro, tratando de forma cordial, tratando de maneira respeitosa. Aí depois ele veio a público dizer que essas pessoas ele tirou do terceiro e do quarto andar para colocar no segundo andar e assim eles serem presos, inventou um malabarismo todo, que é absurdo, né? Então, assim, ele pedir demissão é o mínimo, isso daí irritou bastante o presidente Lula, que inclusive não entendeu o porquê dele estar lá num domingo conversando com esse gado todo. E eu espero que eles quebrem, inclusive o Benício Alexandre de Moraes também, agora, hoje, disse que existem indícios de que parlamentares bolsonaristas como Carla Zambelli, Luiz Felipe de Orleans Bragança, Bia Kicis e outros teriam envolvimento com os atos. Então é muito sério, é muito grave, um episódio triste na história do Brasil, e eu espero que vá todo mundo para a cadeia, seja quem participou, que já está na cadeia e fique na cadeia, haja condenação, que os parlamentares que incitaram e que aqueles empresários que financiaram, vá todo mundo em cana. Sim, o curioso é que assim, eles compraram tanto essa ideia de que o governo Lula teria colocado infiltrados para derrubar o governo Lula, o que é um negócio até meio The Office, né? Tipo, eu imagino o Michael assim, mas enfim. Compraram tanto essa ideia que eles acharam que, assim, nossa, se tiver uma CPMI, vai acabar o governo, vai cair o governo com uma CPMI. E agora que de fato o governo está apoiando, pelo menos nas minhas redes, eu tenho notado muito, assim, que eles, assim, CPMI era o assunto para eles só falavam nisso. Agora eles pararam de pedir isso, né, que eu acho que eles finalmente entenderam o tiro no pé que é. Mas é como eu tô falando, né, pediram tanto que agora vão ter a CPMI. O triste disso é que isso acaba paralisando um pouco o Congresso, né? Fica aquela dificuldade de governar, mas pelo menos eu acho que finalmente a gente vai esclarecer tudo isso e espero que vá muita gente em cana mesmo. Esse é o meu desejo. Bom, é isso. Até uma coisa que eu ia até perguntar para você, Léo, sobre hoje mais cedo, uma notícia que me chegou. Aqui o Globo, né, ele hoje cedo colocou uma fala de uma pessoa que seria um empresário, que seria de uma afiliada da Jovem Pan, que a Jovem Pan rompeu o contrato com essa afiliada, após o dono admitir, né, que ele admitiu ao vivo, né, que financiou os atos golpistas. Né, e foi um negócio assim mesmo, sabe? Aquela coisa assim, não dá para acreditar que o cara fez isso, né? Coisa de maluco mesmo, eu confesso. Acertou, né, a Jovem Pan e já mandar esse cara embora. Você sabe, eu também ouvi falar dessa notícia,
Não, primeiro, se o cara fez isso, ele tem que responder por isso, é óbvio. A Jovem Pan fez, assim, parabéns, fez o mínimo, tem que demitir mesmo esse cara e desvincular essa afiliada da emissora, porque não dá, e teve gente, teve grana. Então, e agora tentar colocar a peste do governo, de que foi uma infiltrada, hoje mesmo, ao vivo, falaram disso. Gente, isso é criminoso falar um negócio dele. E nós já temos aí, né, boa parte deles já, acho que os primeiros 100, né, estão sendo julgados, não é isso? E corrijam se eu estiver errado. Não, os primeiros 100, o ministro Alexandre de Moraes é quem está, o relator que está à frente do caso, e tem bem mais gente, né? Até porque foram milhares de pessoas envolvidas. E precisa de andamento. Tanto que eu sou um legalista, assim, como do ponto de vista legal, eu acho que essas pessoas têm que imediatamente ir para a audiência de custódia, têm que imediatamente ser julgadas e condenadas, porque também não dá para ficar preso preventivamente, porque isso também eles utilizam depois com o discurso de vitimização e afins. Então tem que ser julgado e condenado mesmo. E não só essas 100, mas os milhares que foram envolvidos. Sim, inclusive o pessoal está até hoje, né, chorando, os que seguem, né, presos, o pessoal segue chorando, se vitimizando, né, depois de ter feito aquele quebra-quebra todo aquele absurdo em Brasília. E aí teve na semana passada, teve uma fala maravilhosa do Flávio Dino, né, do pessoal reclamando da forma que está sendo tratado, principalmente da comida. E aí o Flávio Dino mostrando, né, que o contrato tinha fechado as quentinhas que seriam tenebrosas lá da Papuda, né, teria sido fechado pelo próprio secretário de segurança, né, do Distrito Federal, né, que não era ninguém menos do que o próprio Anderson Torres, né, ele mesmo, bolsonarista Anderson Torres. Então deveriam ir lá reclamar com ele. Não, é só curioso que, sim, a gente já falou isso aqui, exaustão, mas vale sempre lembrar, né, que é a mesma galera que nunca se preocupou com isso, nunca se preocupou com o mínimo de dignidade para quem está apenado, né, para quem está privado de liberdade. Sempre falou que direitos humanos é coisa de vagabundo, e daí agora estão preocupados com direitos humanos, né? É aquela história, né? A terra plana, ela não gira, ela capota. Impressionante mesmo. Pois é, só estendendo um pouquinho o assunto, aproveitando que o Léo está aqui, assim, sobre os desafios que nós temos hoje, né, como comunicadores, onde você acha que a gente pode reforçar mais para que a gente consiga, primeiro de tudo, atingir mais pessoas, né, que a gente tem uma questão hoje em termos de comunicação, principalmente a respeito de redes sociais, né? A gente não tem a capilaridade que eles têm, né, principalmente quando a gente fala, né, em termos de WhatsApp, né, na forma como as notícias deles chegam rapidamente no WhatsApp e em outras redes sociais também. Eles, tudo bem, a gente sabe que eles usam robôs e outras coisas cretinas mais que eles fazem, mas mesmo assim, em termos de seguidores, que é uma coisa muito importante hoje, né, você conseguir falar com mais gente, você conseguir atingir mais pessoas, eles estão assim, um passo grande ainda na frente de perfis progressistas. Então, assim, eu pergunto para você, da tua concepção, o que você acha, né, que a comunicação hoje poderia fazer? E eu não estou falando só da comunicação do governo federal em si, né? Eu estou aqui falando da comunicação de perfis progressistas como um todo, né? O que você acha que poderia ser feito para melhorar isso? Gente, desculpa que eu caiu aqui um pouco, porque eu fui ver que está 2% no meu celular. Eu tenho que, inclusive, hoje foi uma correria danada e a bateria está viciada, preciso arrumar, mas eu vou dar minhas considerações. Você sabe que uma meia-culpa que eu faço em relação à esquerda de não ter investido nisso. Até porque, na minha avaliação, a esquerda ainda está muito sob as asas da figura do presidente Lula, que é necessário, se faz necessário, mas ele não vai durar para sempre. A gente precisa criar lideranças, a gente precisa criar novas lideranças, assim como o bolsonarismo e o fascismo fizeram. Nisso a gente falha, nisso a gente precisa tentar. Existe muita briga interna também, existe muito ego, eu sei bem disso, e a gente precisa tratar desses maus para que a gente possa realmente se manter, porque daqui a 4 anos eles vão vir, e vão vir de uma forma tenebrosa, podem ter certeza, piores do que esse ano, piores do que em 2018. Então, na minha avaliação, a gente precisa criar condições de conciliação,
A gente precisa estar mais presente nas redes sociais. Muitos criticam o Janones, mas esse fenômeno do janonismo, às vezes se faz necessário no sentido em que eles espalham fake news, mentiras, e a gente precisa rebater no mesmo nível. Com gente podre, a gente age de forma podre. Com gente educada, a gente age de forma educada e elegante. Esse é o meu ponto. Então, acho que esse é o caminho. O meu celular está 1%, mas eu queria... minhas considerações finais, eu queria agradecer. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo podcast, pela página. Hoje, inclusive, eu citei, vou mandar para vocês, a fala que eu fiz, parabenizando vocês. E vocês fazem necessário, estão crescendo. Acho fundamental, acho que páginas como a de vocês, podcasts como o de vocês, crescendo, se mobilizando, todo mundo unido, a esquerda unida, se ajudando um ao outro, acho que esse é o caminho natural. Eu acho que é isso que a gente vai fazer. Mais do que formar eleitores, a gente precisa formar pessoas conscientes, pessoas que de fato tenham consciência de classe, pessoas que pensem como pessoas progressistas e que sejam dispostas, seja na comunicação, na advocacia, política, no seu dia a dia, a lutar cada vez mais. E é isso, gente. Valeu, Léo. Então vamos só para a gente acelerar aqui, né? Poder se despedir. Cara, muito obrigado, tá? Por você ter aceitado o convite. Pô, uma honra tremenda poder estar aqui com você. Né? E a página está aí à tua disposição. Obrigado por ter citado a gente do ar, no meio da Jovem Pan. Valeu. Com certeza esse vídeo vai ao ar assim que você mandar. Pode ter certeza disso. Querido, mais uma vez, muito obrigado. Valeu mesmo, cara. Imagina, eu que agradeço. E estamos na luta. Qualquer dia eu estou à disposição, qualquer coisa estou à disposição. E obrigado aí pela parceria e pela amizade. Viu, gente? Brigadão. Muito obrigada, viu? Valeu, Léo, foi um prazer. Valeu, Tamo foi um prazer. Valeu, querido. Tamo junto.